O objetivo dessa aula é iniciar o estudo da geometria fundamental das engrenagens cônicas. Quer dizer, não é bem isso. Nessa aula de agora, eu vou preparar o estofo geométrico que você precisa para que você possa entender a geometria básica e fundamental das engrenagens cônicas na aula que virá na sequência. Então, eu preciso te dizer que esse vídeo de agora acaba sendo uma preparação para que, na próxima aula, a gente se aprofunde nas grandezas fundamentais das engrenagens cônicas. Vocês devem ter reparado que eu dei o nome dessa aula de agora de aproximação de Threadgold. E ao longo dessa explicação, você vai entender exatamente o porquê. Se você analisar esse slide, aqui na parte da esquerda, a gente tem um par de engrenagens cônicas, sendo que notoriamente nós temos uma engrenagem menor, em termos de diâmetro, que a gente já havia convencionado que nós vamos atribuir o nome de pinhão para essa engrenagem de menor diâmetro, e por sua vez, a engrenagem de maior diâmetro a gente vai chamar de coroa. Notem, por favor, que essas engrenagens têm um formato cônico, mas fisicamente elas são um tronco de um cone. Eu digo isso porque se elas fossem um cone completo, obviamente a gente teria toda essa parte aqui preenchida de material, e a gente não tem. A gente tem como se fosse um corte nessa região, e por isso que a gente chama de tronco de cone. As superfícies primitivas dessas engrenagens são obtidas através de dois troncos de cone que rolam sem escorregar um sobre o outro. Essa figura da direita é tirada do livro do Shigley. Então o que eu vou fazer agora é adaptar essa figura para a nomenclatura que a gente usa aqui na faculdade. Inclusive, falando sobre a questão da nomenclatura, cada referência que a gente consulta, os termos costumam ser muito parecidos. Entretanto, as variáveis numéricas utilizadas, essas sim costumam diferir bastante. Mas isso não é um problema. Eu até acho legal, de certa forma. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vocês perceberam que esses dois troncos de cone, eles se interceptam aqui no vértice chamado de ponto O? Outro ponto interessante, vocês perceberam que tecnicamente nós temos aqui o pinhão representado e a coroa nas mesmas posições que essas engrenagens aparecem aqui no desenho da esquerda. Então eu tentei fazer essa representação técnica a mais fidedigna possível. Tentei desenhar com todo cuidado aqui o cone completo do pinhão. Tentei fazer a mesma coisa aqui em azul para a coroa. Essas linhas que estão em vermelho e representam o cone do pinhão são chamadas de geratrizes do pinhão. Em compensação, essas linhas em azul, que representam o cone da coroa, são chamadas geratrizes da coroa. Então vocês vão perceber que esses cones primitivos dessas duas rodas dentadas partilham uma geratriz em comum, justamente nessa região aqui. Então eu desenhei em laranja essa geratriz primitiva dessas duas engrenagens e estou adicionando um outro ponto notável aqui chamado de ponto C, que é esse ponto que eu acabei de marcar aqui para vocês. Por favor, se concentrem um pouquinho nessa geratriz primitiva, porque a partir dela eu vou começar a definir alguns ângulos bem importantes. Como o pinhão obviamente é simétrico, vocês vão concordar comigo que esse ângulo vermelho que eu acabei de definir tem que ser igual a esse mesmo ângulo vermelho aqui, não é verdade? Então, esse ângulo aqui a gente chama de ângulo de cone primitivo do pinhão. A gente usa a letra grega delta minúsculo para se referir ao ângulo de cone primitivo das rodas cônicas. Obviamente, por eu estar marcando o ângulo de cone primitivo do pinhão, eu estou colocando o índice 1 nesses dois ângulos aqui. Analogia geométrica similar eu posso fazer para a coroa. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de cone primitivo da coroa, e por isso que eu vou colocar delta minúsculo 2 aqui, que obviamente é o mesmo ângulo de cone primitivo da coroa nessa região aqui. Por isso que eu vou chamar de delta 2 também. Eu desenhei mais uma vez a geratriz primitiva desses dois elementos dentados em laranja para te mostrar que ΔI mais ΔII resulta no ângulo entre os eixos de transmissão de potência. E nós vamos chamar esse ângulo, que é o ângulo de operação dos eixos, com a letra grega sigma maiúsculo. Claro, por geometria fica muito fácil a gente determinar que esse ângulo aqui também é sigma maiúsculo. E claro, né, turma? Nesse exemplo fica muito explícito esse ângulo é igual a 90 graus. A gente já conversou sobre isso antes, não é uma obrigação. O ângulo entre eixos de 90 graus é o ângulo mais comum de trabalho entre eixos que estão conectados através de rodas dentadas cônicas. Mas isso não é uma restrição. As engrenagens cônicas nos fornecem uma variedade de ângulos de trabalho possível entre eixos. Então, para ficar tudo bonitinho e formalizado, eu vou apagar essas cotas que eu fiz manualmente e vou representá-las agora utilizando os recursos computacionais. Então, esse aqui é o ângulo de cone primitivo do pinhão. E já que eu estou falando do pinhão, eu vou te apresentar o diâmetro externo dessa roda dentada. Eu quero te chamar a atenção que o diâmetro externo é literalmente medido na extremidade dessa engrenagem. Então, para engrenagens cônicas, o diâmetro primitivo é o diâmetro externo.
Agora, para os cálculos que virão na sequência, quando a gente for considerar a troca de forças, nós vamos fazer uma suposição que ela acontece no diâmetro médio das engrenagens. Então eu usei essa cor verde para te mostrar justamente onde que esse diâmetro é medido. Fisicamente falando, é bastante complicado a gente fazer esse tipo de medição. Então, na próxima videoaula que eu vou detalhar a geometria fundamental das engrenagens, eu vou te mostrar como a gente pode estimar o cálculo do diâmetro médio, que é utilizado para fazer os cálculos das análises de força, em função do diâmetro primitivo, que é o diâmetro externo e, obviamente, bem fácil de ser medido. Beleza? Análise similar é feita na coroa. Esse aqui é o ângulo de cone primitivo da coroa. Esse aqui é o diâmetro primitivo da coroa. E, igualmente, para a troca de forças, a gente considera que ela aconteça aqui no diâmetro médio da coroa. A somatória dos dois ângulos de cone primitivo resulta no ângulo entre eixos e nós vamos representá-lo através da letra grega sigma maiúsculo. Então, sigma vai ser o ΔI mais o ΔII. Eu também representei o sigma aqui nesse desenho da esquerda. Então, como eu disse, nesse caso em particular, o ângulo entre eixos é de 90 graus, mas o ângulo de trabalho entre eixos que estão unidos através de rodas cônicas pode variar entre 10 e 180 graus. Então, por uma questão geométrica, se a gente tomar como referência a geratriz, a gente consegue facilmente correlacionar os ângulos de cone primitivo com o número de dentes de cada engrenagem cônica. Então, a tangente do ângulo do cone primitivo do pinhão pode ser calculada como seno Z1 sobre Z2. Lembrando que Z1 é o número de dentes do pinhão e Z2 é o número de dentes da coroa. Já a tangente do ângulo do cone primitivo da coroa pode ser calculada como sendo o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. E, obviamente, a relação de transmissão I desse par de rodas cônicas é calculado como seno Z2 sobre Z1. Essa cota que está mostrada no desenho desde o início é a folga entre os dentes. Ela é uniforme e a gente costuma chamá-la de C minúsculo. Por favor, não confundam com esse ponto notável C, que é o ponto final da geratriz OC. Essa cota aqui é a folga entre os dentes C minúsculo. Quando a gente olha para o dente, a gente consegue definir a largura do dente. Então a gente vai usar a letra B, tal qual a gente fazia nas engrenagens cilíndricas de dentes retos e cilíndricas de dentes helicoidais, para expressar a largura dos dentes. Agora, eu vou usar essa cor aqui, ó, roxa, para te chamar a atenção sobre este cone que eu estou mostrando aqui. Esse cone, que não ficou muito bem feito, ele é chamado de cone de fundo. Eu posso definir um outro vértice aqui, por exemplo, vértice B, e eu quero te chamar a atenção para a geratriz BC. Em inglês, esse cone é chamado de back cone. Então, essa reta BC pode ser interpretada como um raio. E é justamente esse raio que eu vou marcar aqui e vou chamar de RB. A letra R para identificar o raio e esse índice B para identificar que é o raio do back cone. Atenção para a parte mais importante da aula, porque a aproximação de Threadgold é baseada nesse cone de fundo. Acontece que, se eu projetar os dentes da engrenagem cônica nesse cone de fundo, a projeção dos dentes vai assumir a forma idêntica à forma de um dente de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que tenha o raio igual a RB. Então eu vou repetir, porque isso é muito importante. Se eu pegar a forma dos dentes da engrenagem cônica, quando esses dentes forem projetados no cone de fundo, a forma dos dentes da engrenagem cônica terá a mesma forma dos dentes de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que tem um raio igual a RB. E esse é o conceito de engrenagem cilíndrica equivalente, que é conhecido como a aproximação de Threadgold. Então, se a gente utilizar a aproximação de Threadgold, por exemplo, para o pinhão, eu teria uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que seria equivalente ao pinhão. E, igualmente, se eu utilizar a aproximação de Threadgold para a coroa, eu vou encontrar uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que é equivalente à engrenagem cônica maior. E tem um ponto adicional, porque nessas engrenagens cilíndricas de dentes retos, cada roda cônica teria um número virtual de dentes. Então, na engrenagem cilíndrica de dentes retos equivalente do pinhão, é como se o pinhão cônico tivesse um número virtual de dentes, conceito aplicado igualmente para a coroa. Se a gente utilizar a aproximação de Threadgold para a coroa, a gente consegue calcular um número virtual de dentes que essa coroa cônica teria nessa engrenagem cilíndrica de dentes retos imaginária. Então eu vou explorar esse conceito do número virtual de dentes no próximo slide.
Só para que você consiga estudar e fazer a correlação dos dados, eu vou colocar essa legenda aqui que mostra todas as variáveis que foram apresentadas para vocês até o momento. Agora, o objetivo dessa aula não é fazer deduções matemáticas complexas, porque apesar de elas serem importantes, se eu as fizer nesse momento, eu corro o risco de perder o foco de vocês. Eu digo isso porque a gente está muito mais interessado nesse momento na aplicação desses conceitos e não nas deduções e desenvolvimentos que suportam esse conceito. Contudo, eu vou abrir uma exceção para incentivar que vocês leiam esse artigo aqui. Ele foi publicado em 2016 nessa revista que é chamada Mechanism and Machine Theory. O título desse artigo é Deproximating Treadgold's Approximation, que numa tradução livre poderia significar desaproximando a aproximação de Treadgold. E esse artigo foi escrito por esses três autores, o Dunner, o Vivetti e o Mundo. Imagino que seja assim a pronúncia dos respectivos sobrenomes. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente esse artigo para que vocês possam compreender a ideia por trás dessa aproximação. Então eu salvei esse arquivo aqui na minha área de trabalho e eu vou acessá-lo para que a gente possa discutir brevemente os principais pontos. Quando eu dou um duplo clique aqui, obviamente ele abre o meu leitor de PDF, só para vocês verem que eu estou aqui sempre consultando algum livro de elementos de máquinas e esse assunto de engrenagens cônicas começa a ser tratado pelo Shigley no item 13.9. Mas vamos abordar aqui esse artigo técnico que vai nos ajudar na aula de hoje. Eu vou só diminuir um pouquinho o zoom para que a gente possa transitar mais rapidamente sobre os pontos mais importantes. Então, os autores mostram a aproximação de Treadgold, obviamente usando notações e variáveis um pouquinho diferentes daquelas que a gente usa na nossa faculdade. Por exemplo, o ângulo do cone primitivo do pinhão, eles estão chamando de alfa-P. O índice P vem de pinion, enquanto que o ângulo do cone primitivo da coroa, eles estão chamando de alfa-G. E eu expliquei isso para vocês que muitas vezes a coroa é chamada de gear. Quando a gente se refere a número de dentes, a gente usa a letra Z, enquanto que diversos autores costumam usar a letra N de number. Então a gente tem sempre que fazer essas adequações quando a gente estuda alguma literatura estrangeira. O que eu queria mostrar para vocês, que é uma das figuras mais interessantes aqui, é uma representação esquemática da aproximação de Treadgold. Aqui embaixo vocês vão perceber que a gente tem a engrenagem cônica com menor diâmetro, que é chamada de pinhão, e aqui nós temos a engrenagem cônica de maior diâmetro, que é chamada coroa. O que o Treadgold percebeu é que é possível fazer uma aproximação de engrenagens cônicas para engrenagens cilíndricas de dentes retos equivalentes. Então o artigo é muito legal, porque ele vai abordando essas questões geométricas, que obviamente não são do nosso interesse nesse momento, e vai fazendo a descrição detalhada sobre esse importante recurso que foi desenvolvido séculos atrás. Inclusive aqui vocês percebem a correlação que os autores fizeram com engrenagens cônicas de dentes helicoidais. Inclusive deixa eu mostrar para vocês que o termo utilizado em inglês para representar as engrenagens cônicas de dentes helicoidais é esse aqui, ó. Spiral Bevel Gear. Em contraposição, se a gente estivesse falando sobre engrenagens cônicas de dentes retos, o termo mais adequado é esse que o Shigley usa, que é Straight Bevel Gears. Tá legal? Então, eu quero mostrar para vocês, principalmente, essa questão de quando foi que o Treadgold propôs essa aproximação. É bem interessante porque o artigo traz aqui no finalzinho uma representação esquemática do próprio livro, onde essa aproximação foi primeiramente apresentada. Aqui, o Treadgold fez um esboço à mão que ele mostra essa correlação geométrica entre um par de engrenagens cônicas com as suas respectivas engrenagens cilíndricas de dentes retos equivalente. Então é muito bacana vocês perceberem que essa figura foi extraída da segunda e da terceira edições desse livro que eu vou te mostrar, que foi quando o Treadgold mostrou essa engrenagem cilíndrica imaginária que pudesse representar ou ser uma engrenagem cilíndrica equivalente às engrenagens cônicas. Esse livro, que se chama Practical Essays on Millwork and Other Machinery, teve 3 edições. A primeira em 1808, a segunda em 1832 e a terceira em 1841. De acordo com os autores, o Treadgold não foi referenciado na primeira edição, enquanto ele foi citado na segunda e na terceira. Então, pelo menos desde 1832, essa aproximação é conhecida. Muito bacana, né? Então deixa eu voltar aqui para o PowerPoint para a gente finalizar a aula. Então vocês viram que ao mesmo tempo é importante consultar outras literaturas, porque aí a gente vai ter que se adaptar às diferentes nomenclaturas e terminologias que eventualmente forem utilizadas. Como eu disse para vocês, apesar de ser um pouquinho chato no início, eu acho que é muito importante a gente treinar essa decodificação. No meu entender, isso acaba sedimentando o nosso conhecimento. Claro, toma um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que é bem legal. Então, até em homenagem ao Treadgold, eu vou colocar essa figura que ele apresentou em 1832. Conforme eu expliquei para vocês, essa figura mostra uma aproximação de uma engrenagem cônica para uma engrenagem cilíndrica de dentes retos imaginária. Então, nós vamos definir o número virtual de dentes como Z índice V. Então, claro, quando eu estiver falando sobre o pinhão, eu vou chamar de ZV1,
Quando eu estiver falando sobre a coroa, eu vou chamar de ZV2. Então, o número virtual de dentes do pinhão é geometricamente calculado através do número de dentes do pinhão dividido pelo cosseno do ângulo de cone primitivo do pinhão. Ao passo que o número de dentes virtual da coroa é calculado pela divisão entre o número de dentes da coroa dividido pelo cosseno do ângulo de cone primitivo da coroa. Como de costume, eu vou colocar aqui uma legenda dessas variáveis para que possa facilitar o entendimento de vocês. Ô, gente, e tem uma série de outros parâmetros geométricos envolvidos que eu não vou detalhar aqui porque eu não acho que sejam úteis nesse momento. Por exemplo, tem como calcular o adendo, o dedendo, a altura do dente, diâmetro do pé do dente, diâmetro da cabeça do dente, entre outros. Então, se você estiver interessado na parte geométrica dessas engrenagens, eu sugiro que você se aprofunde em literatura específica, tá legal? Então, na próxima aula, a gente vai dar sequência a essa geometria fundamental e básica de engrenagens cônicas. Eu vou pegar uma aplicação real e mostrar para vocês o restante dos parâmetros geométricos que eu tenho interesse que vocês conheçam. Então, logo mais te vejo.